te amo, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele se move, se move, se move, se move em você. Ele se move, se move, se move, se move em você. Ele se move, se move, se move, se move em você.
Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer sua vida, cada dia viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, o Senhor Jesus possa abençoar a sua casa, a sua família, que você esteja sempre firmado no Senhor Jesus, amém? Que você esteja sempre firme nas promessas do Senhor Jesus. Eu quero agradecer você que está conosco nessa noite, seja muito bem-vindo, que Deus possa falar com você, que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar nessa noite, fortalecendo a sua vida e que você possa caminhar na presença do nosso Deus, sendo abençoado, sendo tocado pelo Espírito Santo do Senhor.
É uma alegria muito grande podermos estar mais uma vez na presença do Senhor, mais uma vez reunidos, ainda que distantes, mas reunidos em torno do nome de Jesus. Então eu quero convidar você nessa noite para que nós possamos orar nesse momento, falar com o nosso Deus, pedir a Ele que venha nos abençoar, que venha estar falando conosco nessa noite, e o Senhor com certeza vai nos dar a vitória e vai nos abençoar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Deus querido, nós queremos te agradecer nesse momento, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estar na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus, abençoe cada um, dê vitória a cada um, que o Senhor possa tocar no coração de cada irmão, cada irmã, para que juntos nós possamos andar na tua presença, fazer a tua vontade, até a volta de Cristo Jesus. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar cada família, cada lar, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha fortalecer os que estão fracos e que nós possamos juntos caminhar na tua presença. Eu te agradeço, Pai, nessa noite, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. A tua graça tem nos alcançado e nós temos, Senhor, sentido a tua presença, mesmo, Senhor, nesse tempo difícil que estamos passando, mas podemos sentir a tua presença, sabemos que o Senhor está conosco todos os dias e que o Senhor vai estar conosco até a consumação dos séculos. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero falar sobre algo muito importante, nessa noite. O Senhor colocou no meu coração. O título da mensagem de hoje é: posso ou não julgar o meu próximo ou o meu irmão? Nós vamos ver algumas coisas muito interessantes a respeito disso, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, eu quero ler do versículo 2 ao versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a essa vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, ou colocarão sobre os que têm menos estima? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Então, meus queridos, nós vemos aqui, um texto da palavra de Deus, onde Paulo, ele escreve aos Coríntios. Estava tendo ali um litígio, uma briga entre os irmãos, estava tendo ali uma confusão entre os irmãos, e essa confusão foi parar no juízo dos homens, no tribunal dos homens. Então Paulo, ele alerta os coríntios dizendo o seguinte: olha, será que não tem ninguém entre vocês que possam julgar essa causa? Será que não existe ninguém no meio de vocês que possa ter um pouco de sabedoria para evitar que ímpios venham julgar vocês? Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos Paulo falando a respeito da possibilidade de julgarmos algumas coisas. Paulo está, entre aspas, autorizando que aqueles que são santos, aqueles que têm santificado a sua vida, que eles possam então julgar algumas coisas que possam trazer problema no meio do povo de Deus. E aí, quando nós olhamos, quando se fala em julgar, qual é o primeiro versículo que nós lembramos? O primeiro versículo que nós lembramos provavelmente é: não julgueis para não sermos julgados. Não é isso? Esse versículo é uma verdade bíblica. Porém, a maioria das pessoas aprenderam o significado desse versículo de maneira errada e repetem isso, muitas vezes
para justificar as suas atitudes erradas, de forma que ninguém possa corrigi-los. Então muitas pessoas às vezes cometem erros, cometem falhas, e falam: olha, ninguém tem o direito de me julgar. Realmente, né, nós não devemos julgar no sentido de condenar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ele continua nesse texto, onde ele fala que não devemos julgar para não sermos julgados. Ele continua falando que a questão de julgar nesse sentido é não apontar a falha do outro, sendo que nós temos falhas também. Então muitas pessoas têm o mau hábito, né, em relação à palavra de Deus, de ler versículos isolados para que ele possa tirar alguma conclusão. Agora, quando nós lemos, né, versículos isolados ou fora do contexto, provavelmente nós vamos cometer erros como esse. Quando nós olhamos, né, quando nós lemos o contexto, nós vamos entender de que tipo de julgamento que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre a atitude de apontar defeitos de uma pessoa a partir da sua própria opinião, né? Sem reconhecer os próprios erros. Quando nós lemos o contexto, ele fala: olha, tem pessoas que têm uma trave no olho e está preocupada com o cisco no olho dos outros. Quando nós lemos o texto, né, de 1 Coríntios, igual nós falamos, nós vamos ver que Paulo ele fala que aqueles que têm a vida santificada, aqueles que têm a sua vida dedicada a Deus, obedecendo a Deus, eles podem e até devem julgar, não no sentido de condenar, mas no sentido de alertar as pessoas para que elas possam então consertar os seus erros. Quando Paulo fala nesse texto, né, ele também fala que todo aquele que crê no Senhor tem uma vida obediente a Deus, irá julgar os anjos, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar aquelas pessoas, né, no final do milênio. Então, irmãos, nós podemos sim, muitas vezes julgar não no sentido de condenar, ou de procurar o erro da pessoa para condená-la, mas nós devemos muitas vezes julgar de acordo com a palavra de Deus, e prestem bem atenção nisso, não de acordo com o que eu penso, não de acordo com o que eu acho, mas de acordo com o que a palavra de Deus me ensina. Então, quando nós olhamos isso, né, nós vamos ver que no versículo 5, né, Paulo pergunta se não tem ninguém no meio lá do pessoal que possa julgar o irmão. E quando nós vemos isso, nós vamos entender uma coisa muito importante. Nesse texto que nós lemos, né, nós vemos que ninguém pode julgar segundo a sua própria opinião. E preste muita atenção numa coisa: Deus não quer que nós possamos julgar os outros segundo o que nós pensamos, mas nós devemos julgar no sentido de alertar de acordo com a palavra de Deus, né? Repreendendo a pessoa para que ela não possa se perder. Então, queridos, quando nós falamos de julgar os outros, né, isso é muito importante nós entendermos. Nós temos a obrigação, muitas vezes, de alertar a pessoa para o erro, e isso é um tipo de julgamento não para condenação, mas para que a pessoa possa entender que está errada. Nós, como cristãos, nós não podemos fechar os olhos para coisas erradas sem alertar a pessoa. A pessoa muitas vezes pode interpretar de maneira errada. Agora, existem algumas regras que nós precisamos obedecer para que possamos, então, entre aspas, julgar os outros, né? Ou alertar os outros. Eu prefiro até essa palavra, alertar. Existem algumas regras que nós precisamos obedecer,
né? A palavra de Deus, ela fala que nós devemos alertar, que nós devemos corrigir, que nós devemos muitas vezes mostrar para a pessoa. Mas para que isso aconteça, é necessário algumas regras importantes que nós devemos obedecer para que a pessoa possa não apenas reconhecer o seu erro, mas principalmente que a pessoa possa consertar o seu erro. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, né, nós precisamos ter algumas regras para mostrar às pessoas a respeito do seu erro. E eu quero falar nessa noite sobre algumas regras importantes que nós não apenas vamos mostrar à pessoa o seu erro, mas nós vamos também ganhar essa pessoa no sentido de alertá-la para que ela não venha perecer, para que ela não venha morrer e ir para o inferno, ok? Então a primeira regra que nós devemos observar quando formos falar com alguém a respeito de algum erro devemos mostrar o erro com amor. Devemos mostrar o erro da pessoa, sim, mas com amor. Ou seja, quem ama, meus queridos, não condena, né? Quem ama não está preocupado em condenar, mas está preocupado em a pessoa se converter, está preocupado com que a pessoa possa mudar a sua atitude. Eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã e eu não quero vê-lo indo para o inferno. Então, quando eu for falar com alguém sobre algum erro que ele esteja cometendo, eu preciso, primeira coisa, amar. Ver aquela pessoa como uma alma, ver aquela pessoa como alguém que está correndo perigo de perder a sua salvação. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, quando eu for, entre aspas, julgar alguém ou corrigir alguém, eu preciso exercer o amor. Nós vemos isso na palavra de Deus, quando Jesus estava ali na praia e chegam alguns homens com uma mulher que foi apanhada em adultério, né? Aquela mulher estava totalmente errada, ela estava totalmente fora da lei. A lei mandava condenar, apedrejar até que ela morresse. E aí qual foi a primeira coisa que Jesus fez, meu irmão? Jesus olhou para o erro daquela mulher com amor. E ele livrou aquela mulher da morte. Sabe por quê? Porque Jesus colocou o amor acima do erro da mulher. E é assim que nós devemos proceder. Colocar o amor no nosso coração acima do erro da pessoa. Então, quando alguém errar e nós tivermos que julgar ou corrigir ou alertar, precisamos entender que o primeiro passo é amor. A palavra de Deus nos fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada vai me adiantar. Ainda que eu pegasse todos os meus bens, vendesse e distribuísse para os pobres, se eu não tiver amor, nada vai me adiantar. Então, primeira regra para que nós possamos julgar alguém, né, ou alertar alguém, é amor. A segunda regra é: faça uma análise segundo a palavra de Deus. Analise tudo à luz da palavra de Deus. E quando alguém precisa ser alertado, quando alguém precisa ser corrigido, né, ou vamos falar julgado, é uma coisa assim meia complicada, mas quando isso acontecer, nós precisamos mostrar a verdade à luz da palavra de Deus. Analisar a situação à luz da palavra de Deus. E como que funciona isso? Quando alguém comete um erro, né, ela deve ser chamada a atenção, corrigida, baseada na palavra de Deus. Não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus fala que não, é não. Se a palavra de Deus fala que não pode, é porque não pode. E é isso que nós devemos entender. Eu não tenho que analisar segundo a minha expectativa, segundo o que eu acho,
e eu devo analisar segundo o que a palavra de Deus me mostra. E aí vem uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. A nossa opinião, ela é bíblica? Será que quando nós vamos falar com alguém, mostrar a pessoa que ela está errada, será que eu tenho falado à luz da palavra de Deus? Precisamos pensar sobre isso. Uma outra regra importante: cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências, né? Procure se informar. Procure saber realmente o que está acontecendo. Porque muitas vezes, meus queridos, a aparência engana. Tem pessoas que se colocam como boazinhas, mas na verdade elas são a errada da história. Tem pessoas que vão enganar os outros porque são verdadeiros artistas, verdadeiros atores e atrizes. Então nós temos que tomar cuidado com a aparência. Nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes a pessoa, ela tem a habilidade de nos enganar e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós precisamos procurar nos informar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que acontece muito. Às vezes um casal está passando por problema e me chama para poder aconselhar. E quando eu vou aconselhar o casal, orar pelo casal, o que acontece? Eu vou ouvir os dois lados. Eu vou ouvir o marido e eu vou ouvir a esposa. Por quê? Para que eu possa obter informações que vão ser úteis na hora que eu for aconselhar ou na hora que eu for chamar a atenção, né? Então nós precisamos nos informar. Cuidado com as aparências, né? Cuidado com as aparências. Porque a palavra de Deus, ela fala uma coisa muito interessante. Satanás, muitas vezes, ele se transforma em anjo de luz para enganar. Então, cuidado, né? Cuidado com as aparências. Vamos nos informar. Nós não podemos sair emitindo a nossa opinião, chamando a atenção dos outros, sem saber realmente o que está acontecendo. Olha, irmãos, um grande erro que as pessoas cometem nesse ponto é o seguinte: eu ouvi falar. Eu ouvi alguém comentar. Cuidado com isso, isso é muito perigoso. E dependendo da situação, a pessoa ainda vai levar um processo judicial nas costas, por danos morais, por perdas, e vai arrumar um problema para ela. Uma outra regra que nós precisamos aprender com relação a julgar ou chamar a atenção de alguém ou exortar alguém olhe para você antes de falar. Isso é muito interessante. Sabe o que significa isso? Você ou eu sou um bom exemplo? Queridos, como que nós vamos alertar alguém? Como que nós vamos chamar a atenção de alguém? Como que nós vamos julgar alguém se eu não sou um bom exemplo? Né? Eu preciso ter um bom exemplo para que eu possa chamar a atenção de alguém. Eu preciso ser um bom exemplo para que eu possa alertar alguém sobre alguma coisa. Imagine só uma situação. Vamos imaginar. Uma pessoa fuma e ela pega e vai chamar a atenção de uma outra pessoa que fuma. Né? Chega e fala: fumar não pode, é prejudicial. Então a pessoa vai olhar para quem está conversando com ela e vai falar: espera aí, mas isso é hipocrisia. Então, queridos, eu acho que o maior problema muitas vezes das pessoas que querem chamar a atenção dos outros, que querem julgar os outros, que querem exortar os outros, é exatamente porque elas não são exemplo para julgar, para exortar, para chamar a atenção. Se nós realmente queremos, alertar alguém, se nós realmente queremos muitas vezes ajudar alguém a sair do seu erro, nós precisamos entender isso. Será que nós somos exemplos? Será que nós temos dado exemplo? Porque quando uma pessoa dá exemplo, meu querido, ela é respeitada. Quando uma pessoa dá exemplo, ela vai ser respeitada, ainda que a pessoa não concorde. Muitas pessoas que nós às vezes conversamos, falamos, elas não vão concordar. O problema não é esse.
né? O problema é se essa pessoa nos respeita ou não. Então, né, primeira coisa que nós precisamos fazer, olhar para nós mesmos. Será que eu sou um bom exemplo? E será que eu corro o risco de conversar com uma pessoa e ela, né, entre aspas, jogar na minha cara os meus erros? Porque isso acontece muito, né? Isso acontece muito. E muitas vezes as pessoas erram nesse ponto de não olhar para dentro de si, não ser exemplo, né? Não passar um bom exemplo para os outros e querer chamar a atenção dos outros. E finalizando, né? Seja sincero, mas compreensivo. O que é isso? Né? Nós precisamos realmente falar com a pessoa aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Nós temos que ser sinceros. Olha, irmãos, nós não podemos passar a mão, né, naquilo que é errado. Nós precisamos ser sinceros, mas precisamos ser compreensivos. O que é ser compreensivo? É tentar compreender os motivos dos outros. Isso não significa que eu concordo com o erro da pessoa, né? Não significa que eu vou concordar com o erro da pessoa, mas significa que eu estou sendo sincero com a pessoa, mas eu estou procurando entender o porquê das coisas. E quando nós agimos dessa forma, nós vamos poder realmente ajudar os outros. Quando a palavra de Deus fala, né, que Paulo fala lá aos Coríntios a respeito de que existem pessoas entre eles que poderiam julgar a causa dos outros, né, o mesmo serve para nós. Se nós fazemos com amor, se nós analisamos as situações à luz da palavra de Deus, se nós tomamos cuidado com as aparências, se nós olhamos para nós como exemplo e se nós somos sinceros, nós vamos poder ajudar as pessoas. Queridos, julgar não significa que nós devemos fazer isso para condenar. Pelo contrário, julgar significa que nós devemos procurar salvar a pessoa do seu erro, salvar a pessoa do caminho errado que ela está. Então, quando nós obedecemos esses preceitos, né? Quando nós obedecemos a essas situações, nós vamos ajudar as pessoas. Muitas pessoas precisam ser corrigidas, né? Entre aspas, no sentido de ser alertadas para o seu erro. Então, queridos, que nós possamos julgar não no sentido de condenar, mas no sentido de ajudar a pessoa, no sentido de trazer a pessoa de volta, no sentido de tentar resgatar a pessoa para o caminho do Senhor. Então que possamos, né, assim como Jesus ele nos ensinou, ter amor, né, tratar as coisas com amor. Muitas pessoas querem julgar os outros sem piedade, sem amor, só apontando o dedo para destruir. Não, querido. Jesus ensinou para cada um de nós que nós devemos olhar para as pessoas, para os erros das pessoas com amor, procurando resgatar essa pessoa de volta para a presença de Deus. E o principal de tudo, que nós possamos ser exemplo de fidelidade para as outras pessoas, que elas possam olhar para nós e ver em nós pessoas capacitadas para chamar atenção, para alertar a outras pessoas. Se você não dá um bom testemunho, se você não é um bom exemplo, não tente corrigir o erro dos outros. Você pode sair envergonhado da história. Se você não é um bom exemplo, se você não dá um bom exemplo, não tente corrigir os outros, porque você vai ser envergonhado com certeza. Então que possamos aprender a julgar no sentido de ajudar, não no sentido de destruir os outros. E que Deus possa nos dar graça, que Deus possa nos dar sabedoria para ajudarmos as pessoas que precisam ser ajudadas. Amém? Então que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, pela sua família, eu quero orar pela sua casa, que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus e que Deus possa te abençoar com toda a sorte de bênção. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer nesse momento pelo privilégio de poder falar da tua palavra. Que nós possamos ser bons exemplos para as pessoas e que ao falar das pessoas sobre os seus erros, que as pessoas possam, Pai, enxergar que queremos ajudá-las e não condená-las. Que nós possamos ter sabedoria para falar com as pessoas aquilo que precisa ser falado, para que elas possam voltar para o Senhor, para que elas possam se arrepender do seu erro e voltar para a tua presença. Deus, em nome de Jesus, que possamos olhar, Senhor, as pessoas que falham, que erram com amor, assim como nós queremos que as pessoas olhem para os nossos erros também com amor, Pai, que possamos olhar os erros dos outros com amor, e que o Senhor Jesus nos ensinou de maneira grandiosa essa lição, que devemos amar e não condenar. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está conosco nessa noite, que possam ter uma semana abençoada, uma semana de vitória, e que a presença do Senhor seja constante na vida de cada um. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Coloco cada irmão e irmã nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então eu gostaria de dar alguns avisos. Quero lembrar que terça-feira nós teremos o nosso culto às 19h30. Quero convidar você para participar conosco. Vamos estar mais uma vez aqui louvando, glorificando o nome do Senhor. Um outro aviso, assim que terminar a nossa transmissão, vou estar postando lá no YouTube. Então você vai poder ter acesso ali nas mensagens, nos estudos bíblicos. É só acessar lá o canal, Pastor Flávio Aredes. Vai lá, faça uma visita, faça a sua inscrição, Nós já temos mais de 100 pessoas inscritas, Vai ser uma bênção para nós você fazer ali a sua inscrição, e você vai ter acesso às mensagens e estudos bíblicos para abençoar a sua vida. Então, assim que terminarmos aqui, vamos postar lá, vamos colocar lá no YouTube para que você possa ter acesso. Outro aviso especial é a respeito do próximo sábado, se o tempo estiver bom. Ontem nós não pudemos ir ao monte porque o tempo estava complicado. Nós vamos estar então no próximo sábado lá no monte, buscando a face do Senhor, a presença do Senhor. Eu quero convidar você para estar ali conosco, de máscara, mantendo o distanciamento, para que possamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, meus queridos, que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua casa, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus, e que aquele milagre que você precisa, aquela cura que você precisa, que Deus possa conceder a você em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.